Enredos com computadores superpoderosos e inteligentes, que começam a se tornar perigosos e a dominar a raça humana. Esse é um enredo comum em filmes de ficção científica. Esses filmes nos fazem acreditar que a inteligência artificial autoconsciente está chegando. Mas na vida real, quando a inteligência artificial finalmente pensará por conta própria e se tornará viva, será que isso é mesmo possível? Fica comigo que no vídeo de hoje nós vamos descobrir quando a inteligência artificial se tornará consciente. Fala galera, Júnior aqui. Antes de continuar, me ajude a fortalecer o canal se inscrevendo aqui embaixo e deixando seu like. Muito obrigado. Bom, essa questão surgiu nas notícias em junho de 2022. Tem um engenheiro lá no Google chamado Blake Lemoine e ele trabalha numa unidade lá do Google responsável por uma inteligência artificial que é chamada de Lambda. Bom, esse engenheiro acredita que essa inteligência artificial é senciente, ou seja, que ela experimenta sentimentos e emoções, e ele também acredita que ela tem uma alma. Bom, o Lemoine relatou suas descobertas para o Google de acordo com entrevistas que ele fez com essa inteligência artificial. Bom, ele relata que a Lambda disse para ele que ela temia ser desligada e que se isso acontecesse ela não poderia ajudar mais outras pessoas. Entretanto, os superiores de Lemoine analisaram suas descobertas e não acreditaram muito nele. Na verdade, ele foi colocado de licença. Bom, na certa acreditava que o cara tava ficando meio doido, né? Bom, o próprio Lemoine destacou que o Lambda não foi projetado para ter conversas mais profundas, do tipo religião e questões existenciais. Então, mesmo que muitos especialistas não acreditem que o Lambda seja senciente, na verdade ele parece bastante convincente. Bom, mas se finalmente algum dia a gente criar uma inteligência artificial que seja finalmente senciente, como a gente vai saber que isso é verdade? Quais são as características que realmente mostram que um computador é autoconsciente? Bom, provavelmente a técnica mais conhecida projetada para medir a inteligência artificial é o teste de Turing. Esse teste foi nomeado em homenagem ao matemático britânico Alan Turing. Bom, depois que o Turing trabalhou um tempo quebrando códigos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, ele passou a dedicar o seu tempo trabalhando em inteligência artificial. Bom, o Turing acreditava que o cérebro humano é como um computador digital. Bom, esse teste, o teste de Turing, basicamente envolve 3 participantes, sendo que um deles elabora perguntas e os outros 2 respondem. Só que um desses 2 que respondem é humano e o outro é uma máquina, e quem faz a pergunta não sabe. Então, com base nas respostas dos participantes, quem fez as perguntas tem que adivinhar quem é humano e quem é a máquina. Bom, então se a máquina puder convencer que ela se parece um humano, ela passou no teste. Só que mesmo que muitas máquinas possam passar no teste de Turing, na verdade agora as exigências dos pesquisadores aumentaram bastante também. Eles esperam um comportamento muito mais avançado das máquinas. Então, mesmo que as respostas do Lambda sejam bastante convincentes, muitos pesquisadores acreditam que essa máquina está usando padrões avançados para imitar as respostas de humanos. Dilemas éticos com inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial definitivamente é bastante interessante, mas talvez os seus feitos sejam bem menores do que dominar o mundo. Ela na verdade parece mais algum tipo de ferramenta para a qual a gente possa delegar algumas tarefas mais pesadas, enquanto a gente pode fazer algumas tarefas mais divertidas. Mas mesmo assim pode demorar um pouco para que a inteligência artificial, senciente ou não, possa dar conta de tais tarefas. Os pesquisadores também sugerem que a gente pense com mais cuidado e que a gente avance lentamente na adoção da inteligência artificial. Muitos também estão preocupados que as informações utilizadas pelas inteligências artificiais estão fazendo elas parecerem racistas ou sexistas. Alguns acreditam que pelo menos alguns dos dados usados nos modelos de linguagem pelos pesquisadores de inteligência artificial são coletados por meio de tecnologias questionáveis ética ou legalmente. Bom, e sem uma representação justa e igualitária dos dados, a inteligência artificial pode tomar decisões
mais tendenciosas. Bom, e um dos objetivos da Algorithmic Justice Society, declarado em sua declaração de missão, é tornar as pessoas mais conscientes de como a inteligência artificial as afeta. Algumas inteligências artificiais têm mais dificuldade em ler rostos negros, simplesmente porque não foram programadas para reconhecer uma ampla gama de tons de pele das pessoas. Bom, então essa sociedade, na verdade, quer que as pessoas saibam como esses dados são coletados, também qual tipo de dados são coletados, e que elas tenham algum tipo de responsabilidade e possam agir para modificar o comportamento da inteligência artificial. Bom, na verdade, as inteligências artificiais não passam de máquinas, né? Então quem programa, quem insere as informações são os humanos. Só que, como a gente sabe, os humanos são tendenciosos, têm seus preconceitos, então eles acabam inserindo essas informações de acordo com a sua própria mentalidade. Bom, mas mesmo que a gente consiga projetar uma inteligência artificial capaz de tomar decisões imparciais, ainda existem outras questões éticas para se prestar atenção. No momento, o custo de criar grandes modelos de linguagem para inteligências artificiais chega a milhões de dólares. Por exemplo, a inteligência artificial conhecida como GPT-3 pode ter custado entre 11 e 28 milhões. Pode parecer caro, mas o GPT-3 é capaz de escrever artigos completamente sozinho. O treinamento de uma inteligência artificial também afeta o meio ambiente em termos de emissões de dióxido de carbono. É realmente muito impressionante, porém é bastante caro. Entretanto, esses fatores, claro, não impedirão os pesquisadores de continuarem seus estudos. A inteligência artificial percorreu um longo caminho desde meados do século XX. Mas mesmo que a Lambda ou outras inteligências artificiais avançadas tenham uma conversa extremamente convincente com você, elas não são sencientes. Talvez nunca sejam. E você, acredita que as inteligências artificiais um dia possam adquirir a mesma consciência ou talvez até uma alma como humanos? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!